galera, voltamos aí com mais um vídeo sobre filmes. E dessa vez nós vamos falar de O Candidato Honesto 2. Que eu vou ser sincero, tipo, ele é engraçado, tem os seus momentos, mas não é aquela grandiosidade que a gente talvez imagina. Mas na verdade, assim, tendo um padrão dos filmes brasileiros, ele se destaca bem, mas não agrega tanto valor, tanta informação. Então, bora para o vídeo. Ok, como eu falei aí no início do vídeo, basicamente o Candidato Honesto 2 nos traz aquela ideia bem interessante sobre continuação. A gente teve aí o Candidato Honesto, onde as coisas aconteceram, acabou que ele se tornou um cara honesto e por ser honesto ele não conseguiu ser eleito. Então ele vai pra prisão e o filme começa ali trazendo essa questão da prisão dele, onde ele ficou 4 anos preso, era pra ele ficar 30 anos, mas ele ficou apenas 4, porque é a justiça no nosso país. Então assim, como é um filme que fala sobre política, ele traz bastante crítica em relação à política atual. Então, e tipo assim, em um determinado momento pode parecer que ele puxa sardinha para um partido em específico, mas depois a gente vê que ele não puxa sardinha para partido nenhum. E ele traz uma mensagem pra gente realmente prestar atenção nas nossas escolhas políticas. E esse ponto eu gostei bastante. Eu vou confessar, no começo eu tava achando, pô, ele tá puxando sardinha pra esse partido, ele tá puxando sardinha pra aquele partido, mas no final das contas ele mostra que ele não tá puxando sardinha pra partido nenhum, que independente do qual partido seja, todos os partidos ali eram corruptos. Então ele faz uma abordagem nesse sentido, que a política atual que a gente vive no nosso país é basicamente isso. Não tem um partido que é melhor do que o outro. Todos os partidos eles têm um único objetivo: estar no poder e conseguir mais e mais dinheiro para o partido ou influência para o partido. Então, enquanto a política se preocupar com isso, basicamente nós não vamos ter uma política decente no país. É uma mensagem que o filme passa, pelo menos foi a interpretação que eu tive. E eu não vou entrar muito em detalhe em relação à política, porque eu não gosto de falar sobre política, porque eu tenho um pensamento muito meu em relação a isso, e então não acho que venha ao caso entrar muito nesses detalhes. O filme é bem engraçado, ele traz bastante piada com a questão assim, piada do estilo que nós brasileiros gostamos, né? Piadas com cunho sexual, essas coisas assim, e acaba meio que sendo tão bom quanto o primeiro filme e tão bom quanto outros filmes de comédia brasileiro que tem essa mesma retratação e tudo mais. Eles fazem uma introdução assim à atual política que a gente tá, em relação ao impeachment da Dilma. Eles fazem uma abordagem, só que ao invés de ser da Dilma, é do nosso novo presidente João Ernesto e tudo mais. Eu achei bem bacana a forma com que eles fizeram. Mostrou que ele estava tentando fazer alguma coisa pelo país e acabou não saindo como ele queria. Nós temos o Temer representado de uma forma que ficou perfeita, eu curti demais. Então assim, acaba trazendo alguns elementos bem interessantes sobre a questão política. Então eles fazem vamos dizer assim, eles fazem muita chacota em relação à política atual. Eu gostei bastante nesse aspecto. O filme é engraçado, ele tem os seus momentos, mas não traz grandes surpresas. Pelo menos assim, no meu ponto de vista, ele não trouxe tantas surpresas quanto a gente imagina. Ele faz uma boa continuação, vamos colocar nesse ponto, em relação ao primeiro filme. Ele tem uma boa continuidade e dá um segmento bem legal. Acaba que o João Ernesto, ele continua sendo um cara ali meio que honesto, né? Podemos colocar nesse ponto, ou não, né? Isso vai ficar a critério de você ter uma interpretação. Então assiste o filme aí, depois coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você já assistiu o filme, já deixa aí nos comentários também se você gostou, qual parte que foi mais interessante. Outro ponto que talvez, assim, na minha opinião sincera, seja completamente desnecessário, foi o Leandro Hassum zoar ele mesmo.
A questão dele ter emagrecido, eles fizeram uma boa introdução, porque o João ele era gordo, aí depois ele saiu da prisão magro, só que em um determinado momento eles fazem uma zoeira sobre o ator, né, Leandro Hassum, que eu acho que foi completamente desnecessária e quebrou completamente o ritmo que o filme estava seguindo. Mas é aquele negócio, vamos colocar que ele quis colocar e ficou assim mesmo e bola pra frente. Mas eu, no meu aspecto, assim, no meu ponto de vista, não agregou muito valor. É uma opinião minha, pessoal, podemos dizer assim. Talvez as pessoas gostem, porque uma das coisas que mais aconteceu na internet depois que ele emagreceu foi zoar ele em relação a ele ser magro ou ele ser gordo, né? Que ele gordo era mais engraçado que ele era magro e tudo mais. Também ele zoou um pouquinho a questão da separação ali no caso do Leandro Hassum e do magrinho, que eu não lembro o nome dele, que era a diva de Nilópolis, né? Então eu vou usar uma piada do filme e uma piada que eles normalmente sempre utilizam no Gordo e o Magro, né? Podemos colocar assim. Mas de qualquer forma, na verdade, Gordo e o Magro não, nos Caras de Pau. Eu achei interessante o filme, eu esperava um pouco mais, então assim, não atingiu as minhas expectativas em relação ao filme, mas é aquele negócio, é uma comédia, é um filme brasileiro e ele, em um determinado momento também, acabou parecendo um pouco cansativo. Pra mim, eu tava, em um determinado momento, já estava incomodado de ficar ali assistindo o filme e tudo mais. É a opinião pessoal. Se você não concordar com ela, perfeito. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme. E é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!